Olá, aqui estou outra vez em nome do soberano Criador dos céus e da terra, o Senhor Jesus Cristo. Com o último vídeo, eu concluí a minha avaliação da teoria de Westcott e Hort, e agora, em os próximos vídeos, vou abordar algumas possíveis objeções. E a primeira é: os manuscritos mais antigos não são os melhores? Isso aí é coisa que você escuta muito, né? Então, prosseguindo. O Bergen, que era oponente de Westcott e Hort, reconheceu a probabilidade antecedente com essas palavras, aspas. O testemunho mais antigo é provavelmente o melhor testemunho, que de modo algum esta probabilidade sempre se concretiza, também é um fato familiar. Contudo, permanece verdadeiro que, em qualquer ocorrência específica, até que a evidência tenha sido produzida em contrário, a mais antiga de duas testemunhas, desculpe, pode razoavelmente ser presumida ser a testemunha melhor informada. Fecha aspas. Eu aqui discordo. Meu comentário. Uma grande idade em um manuscrito deveria despertar a nossa suspeita. Como é que ele poderia ter sobrevivido por mais de 1500 anos? Por que não foi usado e desgastado? É a minha observação. Agora, prosseguindo. Aquela, desculpe, expectativa a priori parece ter sido elevada à categoria de certeza quase absoluta nas mentes de muitos críticos textuais do século XIX. Ah, que coisa! O ingrediente básico do trabalho de homens tais como Tregelles, Tischendorf, Hort, etc., foi uma deferência aos manuscritos mais antigos. E nisto eles seguiram Lachmann. Agora Zuntz escreveu, aspas, a melhor atestação, assim afirmou Lachmann, é suprida pelas testemunhas mais antigas. Posicionando-se rigorosamente a favor do mais antigo e desconsiderando toda a evidência mais recente, ele assumiu as consequências das observações de Bengel. O material que Lachmann usou poderia, com vantagem, ter sido aumentado, mas o princípio que o texto do Novo Testamento, como daquele de toda outra edição crítica, tem que ser inteiramente baseado sobre a melhor evidência disponível, foi de uma vez por todas estabelecido por ele, fecha aspas. Aí Zuntz. Notar que Zuntz claramente igualou a mais antiga à melhor. Ele, evidentemente, exemplificou o que o Oliver denominou a crescente crença que os manuscritos mais antigos contêm o texto mais próximo do original. Aí Oliver prossegue, ainda aspas, alguns críticos recentes têm retornado ao padrão anterior de Tischendorf e Westcott e Hort, procurar o texto original nos manuscritos mais antigos. Críticos do início do século século XX, criticaram severamente esta prática do século XIX. O retorno tem sido motivado em grande parte pela descoberta de papiros que estão separados dos autógrafos por menos de 2 séculos. Fecha aspas. Mas eu comento, a evidência contrária está à mão. Já vimos que a maioria das variantes mais significativas já existiram até o ano 200, e, portanto, antes do tempo dos manuscritos mais antigos hoje conhecidos. Portanto, a pressuposição a priori em favor da antiguidade é anulada pela conhecida existência de uma considerável variedade de textos deliberadamente alterados, já no segundo século. Portanto, cada testemunha tem que ser avaliada por si só. Como o erudito Caldwell bem colocou, a questão crucial, tanto para as testemunhas iniciais como para as tardias, ainda é
onde elas se encaixam dentro de uma reconstrução plausível da história da tradição manuscrita. Fecha aspas. Geralmente concorda-se que todos os manuscritos mais antigos, aqueles sobre os quais nossos textos críticos são baseados, vieram do Egito. Ouça Clark, aspas. Quando o crítico textual olha para, mais acuradamente para os seus materiais manuscritos mais antigos, a escassez dos seus recursos é mais completamente aprendida. Todas as testemunhas mais antigas, quer papiros ou pergaminhos, vêm apenas do Egito. Manuscritos produzidos no Egito, estendendo-se do terceiro século ao quinto, fornecem somente uma meia dúzia de testemunhas extensivas. Os papiros Beatty e os bem conhecidos nunciais vaticano, sinaítico, alexandrino, Efrem Sírio e Freer Washington. Fecha aspas. Eu digo, a esses papiros Bodmer também precisam ser adicionados agora. Prosseguindo. Mas quais são as qualificações do Egito para se impor à nossa confiança? E quão sábio é seguir o testemunho de apenas um local? Quem achar convincente a história do texto aqui apresentada colocará pouca confiança nos manuscritos mais antigos. Agora eu vou analisar a qualidade dos dos manuscritos mais antigos, julgado por eles mesmos, eles próprios. Deixando de lado a história da transmissão do texto, os manuscritos mais antigos trazem as próprias condenações nas suas próprias faces. O papiro 66 é largamente considerado o mais antigo manuscrito de algum tamanho. E a sua qualidade? Novamente tomo emprestado do estudo de Cowell sobre os papiros 45, 66 e 75, falando, aspas, da seriedade do intento do copista e das peculiaridades do seu próprio método básico de copiar, fecha aspas, aí Cowell continua, aspas. Sobre estes últimos e importantíssimos assuntos, nossos três escribas estão marcadamente separados. Papiro 75 e 45 seriamente intencionam fazer uma boa cópia. Mas é difícil de acreditar que esta foi a intenção do papiro 66. As quase 200 leituras sem sentido e 400 grafias itacísticas em papiro 66 são evidências de algo menos que atenção disciplinada à tarefa básica. Ele está sendo bonzinho, né? A esta evidência de descuido tem que ser adicionadas as leituras singulares, cuja origem frustra especulação. Leituras que não podem receber rótulo mais exato do que desleixo, que leva a diversificadas leituras variantes. Uma contagem apressada mostra papiro 45 com 20, papiro 75 com 57, e papiro 66 com 216 leituras puramente descuidadas, sem sentido. Como temos visto, papiro 66 tem adicionalmente mais que 2 vezes os saltos de palavras iguais para outros iguais do que qualquer um dos outros dois, fecha aspas. Agora, o estudo de Cowell levou em consideração somente leituras singulares. Atenção, só leituras singulares. Leituras não apoiadas por nenhum outro manuscrito. Então, tem outros onde tem companhia, entende? Ele localizou e revelou que papiro 66 tem 400 itacismos, mais 482 leituras singulares, outras 40% dos quais
são sem sentido. Quer dizer, 40% de mais de 800 é o quê? Mais de 300, sem sentido. É. Onde eu estava? Sim. Outra vez, aspas. Papiro 66 edita, isto é, introduz as opiniões do copista, como faz, como tudo mais, de forma desleixada. Isso é Cowell. Em suma, Papiro 66 é uma cópia extremamente ruim, no entanto, é uma das mais antigas. Eu lembro que tem 2 erros cada verso. Agora, prosseguindo com Cowell, Papiro 75 é colocado próximo a Papiro 66 quanto à data de origem, 200. Embora não seja tão ruim quanto o Papiro 66, dificilmente poderia ser dito que é uma boa cópia. Cowell localizou e revelou que Papiro 75 tem cerca de 145 itacismos, mais 257 outras leituras singulares, 25% das quais são sem sentido. Ora, embora Cowell dê ao copista de Papiro 75 o crédito de ter tentado produzir uma boa cópia, Papiro 75 parece bom somente ao ser comparado com Papiro 66. Agora, vem cá, se você mesmo, fosse copiar o Evangelho de João à mão, será que você cometeria mais de 400 erros? Faça a experiência, vê se você consegue. Com qualquer Bíblia sua aí. Deve ser considerado, deve ser conservado em mente que os números oferecidos por Cowell tratam somente dos erros que são propriedade exclusiva dos respectivos manuscritos. Este, sem dúvida, contém muitos outros erros que acontecem também ser encontrados em alguma outras testemunhas. Atenção, em outras palavras, Papiro 75, Papiro 66 são, de fato, ainda piores do que os números de que Cowell indica. Piores. Agora vamos para o terceiro, Papiro 45. Embora um pouco posterior quanto à data, sua origem, será considerado a seguir porque é o terceiro membro do estudo de Cowell. Ele localizou e revelou que Papiro 45 tem aproximadamente 90 itacismos, mais 275 outras leituras singulares, 10% das quais são sem sentido. No entanto, Papiro 45 é mais curto que Papiro 66, 75 é mais longo, e assim não é comparativamente tão melhor quanto os números podem sugerir à primeira olhada. Cowell comenta sobre Papiro 45, que Cowell, aspas, uma outra maneira de dizer isto é que, quando o copista de Papiro 45 cria uma leitura singular, quase sempre ele faz sentido. A leitura faz sentido. Quando os copistas de Papiro 66 ou Papiro 75 criam leituras singulares, elas frequentemente não fazem sentido. São erros óbvios. Assim, atenção, assim, Papiro 45 tem que receber o mau crédito de uma densidade de mudanças intencionais muito maior do que os outros 2 manuscritos, mudanças intencionais. Prosseguindo ainda, Cowell, outra citação. Como um editor, o copista de Papiro 45 usou um machado afiado. O aspecto do seu estilo que mais chama a atenção é sua concisão. As palavras dispensáveis são dispensadas. Ele omite advérbios, adjetivos, substantivos, particípios, verbos, pronomes pessoais, sem qualquer hábito compensatório de adição. Frequentemente omite até frases e cláusulas.
prefere as palavras simples às compostas. Em suma, ele favorece a brevidade. Ele encurta o texto em pelo menos 50 locais, somente contando as leituras singulares. Mas não remove sílabas e nem letras. Seu texto encurtado é legível. Fecha aspas. De especial significativa é a possibilidade de afirmar com certeza que o copista de Papiro 45 deliberadamente e extensamente encurtou o texto. O qual lhe concede o crédito de ter tentado produzir uma boa cópia. Agora, se por boa ele significa legível, pode ser. Mas se por boa nós aqui, se ficamos uma reprodução fiel do original, então Papiro 45 é uma péssima cópia. Uma vez que Papiro 45 contém muitas alterações deliberadas, não foi uma cópia fiel. Então, assim, somente com certas reservas pode ser chamada de uma cópia. Não é uma cópia, foi uma alteração. Outra coisa, Papiro 46 é considerado por alguns ser tão antigo quanto Papiro 66. O estudo de Papiro 46 por Zuntz é bem conhecido. Aspas, apesar de sua boa aparência, foi escrito por um copista profissional e corrigido, mas muito imperfeitamente por um perito. De modo algum, Papiro 46 é um bom manuscrito. O copista cometeu muitos erros grosseiros. Minha impressão é que foi sujeito a ataque de exaustão. Fecha aspas. Isso foi Zuntz. Deve ser observado, ou deve-se observar de passagem que o Códice B, Vaticano, também é notado por sua boa aparência. Mas não deve-se presumir, consequentemente, tratar-se de uma boa cópia. Agora, voltando ao assunto, ele diz mais, Papiro 646 está repleto de erros grosseiros de cópia, de omissões e também adições, fecha aspas. Ainda ele prossegue, outra citação de Zuntz. O copista que escreveu o Papiro 46 fez seu trabalho muito mal. De suas inumeráveis falhas, somente uma fração, menos que uma em 10% menos, foi corrigida, e mesmo essa fração, como frequentemente acontece em manuscritos, diminui progressivamente à medida que se aproxima do final do livro. Páginas inteiras foram deixadas sem qualquer correção, por mais que precisassem dela. Isso é da correção. Fecha aspas. Hosker, outro erudito, também discutiu, aspas, o grande número de omissões, fecha aspas, que desfiguram o Papiro 46. Agora, voltando ao assunto, ele diz, aspas, temos observado, por exemplo, que o copista de Papiro 46 foi descuidado e lerdo e produziu uma pobre representação de uma excelente tradição. Nem podemos atribuir a excelência básica desta tradição ao manuscrito do qual Papiro 46 foi copiado. Veremos que ele também era defeituoso. Fecha aspas. Até aí, Zuntz. Agora eu comento. Interessante notar que Zuntz se sente capaz de declarar que o exemplar de Papiro 46 também foi defeituoso, mas que o Papiro 46 em si representa excelente tradição, é uma assertiva gratuita baseada na teoria de Hort. O que é incontestável é que Papiro 46, como se encontra, é uma cópia muito ruim, né? Como o próprio Zuntz simpaticamente declarou. Vamos a outro texto. Alant disse a respeito do Papiro 47, isso aqui é Apocalipse.
Aspas, não precisamos mencionar o fato que o manuscrito mais antigo não tem necessariamente o melhor texto. Papiro 47, por exemplo, é de longe o mais antigo dos manuscritos que contém quase todo o texto de Apocalipse, mas certamente não é o melhor. Fecha aspas. Até aí, Alan. Bom, agora vou a outro assunto. Vamos avaliar a qualidade dos mais antigos, essa qualidade julgada por eles próprios. Quanto a códices B e Aleph, já registramos a asserção de Hosker que estes dois manuscritos discordam entre si mais de 3.000 vezes só nos 4 evangelhos. A lógica simples impõe a conclusão que acima de 3.000 vezes, um ou outro tem que estar errado. 2 mais 2. Isto é, eles têm mais de 3.000 erros entre si. Se você fosse escrever os 4 evangelhos, você amam em português, será que você conseguiria cometer 3.000 erros? Ou mesmo 1.500? Né? Aleph e B discordam, na média, em quase cada verso dos 4 evangelhos. Tal demonstração gravemente solapa a credibilidade desse manuscrito. O erudito Bergen pessoalmente cotejou os códices que nos seus dias eram os 5 unciais antigos, isto é, Aleph, A, B, C e D. Nas suas obras, de forma geral, ele repetidamente chama a atenção para aquilo que ele chamou de concórdia discors, latim. A confusão e discordância prevalecentes que os unciais antigos mostram entre si, essa questão, discordância entre si. Lucas 11, versos 2 a 4, oferece um exemplo. Aspas, isto aqui é Bergen. Os 5 unciais antigos, Aleph, A, B, C, D, falsificam a oração dominical do Senhor como registrada por São Lucas em nada menos do que 45 palavras. Mas tampouco eles concordam entre si que se colocam a si próprios em 6 combinações diferentes em seus desvios do texto tradicional. No entanto, eles nunca são capazes de concordar entre si próprios quanto a uma única leitura variante, enquanto apenas uma vez são mais do que 2 deles observados concordando. E este supremo ponto de união é nada menos que a omissão de um artigo. Tamanha é sua tradição, a tendência excêntrica, que em 32 das 45 palavras, isso aí que diferem do texto tradicional, o texto recebido, eles, respectivamente, dão evidência solitária, quer dizer, 3/4 das vezes, 75% das vezes. Não, 66%, perdão. Outro caso, Marcos 2, 1 a 12, outro exemplo, aspas agora, Bergen. No curso daqueles 12 versos, acharemos existir 60 variações de leitura. Agora, no presente caso, os 5 unciais antigos não podem ser os depositários de uma tradição, seja essa ocidental ou oriental, porque em cada verso prestam testemunho inconsistente. Ademais, tem que ser admitido, pois essa não é uma questão de opinião, mas um óbvio caso factual, que é irrazoável depositar confiança em tais documentos. Qual seria o pensamento em um corte judicial a respeito de 5 testemunhas que, chamadas 47 vezes para ser examinadas, fossem observadas produzindo testemunho contraditório todas as 47 vezes? Fecha aspas. Também Hort, o próprio Hort, veja só, teve ocasião de notar um caso dessa concórdia discors. Comentando sobre os 4 locais no Evangelho de Marcos, onde o cantar do galo é mencionado, isso aí,
capítulo 14, verso 30, 68 e verso 72, duas vezes, Hort disse, aspas, a confusão de atestação introduzida por estas várias correntes opostas e mudanças é tão grande que, dos 7 principais manuscritos, quer dizer, Aleph, A, B, C, D, Lambda, L e Delta, nenhum par deles tem o mesmo texto em todos os 4 locais. Fecha aspas, até aí, Hort. Eu aqui poderia também ter dito que nesses 4 locais os 7 enunciais se apresentam em 12 combinações diferentes. E apenas os códice A e delta concordam em 3 dos 4 locais. Se formos adicionar os códices W e θ, a confusão continua a mesma, exceto que agora há 12 combinações. Agora eu pergunto, são tais testemunhas realmente merecedoras de crédito? Recordando o esforço de Colwell para reconstruir um arquétipo alexandrino para o primeiro capítulo, ou o capítulo de Marcos, ou o códice B está errado 34 vezes num capítulo, somente aquele, ou então a maioria das demais testemunhas alexandrinas primárias está errada. 2 mais 2 são 4, ou um outro. O que acaba com as pretensões do texto alexandrino, digo eu. E assim, quanto a códice Aleph, códice Lama, L e assim por diante. Ademais, outro, Kenyon, admitiu que o códice B está, aspas, desfigurado por muitos erros grosseiros no processo de copiar, fecha aspas. Isso foi o erudito Kenyon. Do outro lado. Scrivener disse a respeito do códice B, aspas, uma propriedade marcante e característica desta cópia é o grande número de suas omissões, que uma porção não pequena delas resultou de mera desatenção do copista, parece evidente pela circunstância que este mesmo copista repetidamente escreve palavras e cláusulas 2 vezes, repetições, em seguida. Uma classe de enganos que May e outros cotejadores raramente consideram dignos de registro, mas isso é desonesto, digo eu. Mas, voltando agora, Scrivener mais que de modo algum aumenta nossa estimativa do cuidado empregado no copiar desse venerável registro do cristianismo primitivo. Fecha aspas, foi até aí Scrivener. Olha, até mesmo Hort, imagine, até mesmo Hort reconheceu que o copisto de B, aspas, Hort, aspas, de modo algum alcançou um alto padrão de acurácia, fecha aspas. Como é que ele seguiu essa coisa? Então? E códice Aleph é por todos os lados reconhecido ser pior do que o códice B. Todo mundo, qualquer teoria. De todo jeito. O códice Aleph é obviamente pior do que B. Agora, o códice D, texto supostamente ocidental, né? O códice B forma uma classe sozinha. O Scrivener, outra vez, Scrivener, aspas. O caráter interno do códice Beza é um tema muito difícil e, na verdade, quase inescutável. Nenhum manuscrito conhecido contém tantas interpolações ousadas e extensivas, 600 é dito somente em Atos, 600 só em Atos. O senhor Harris, de curiosa evidência interna, como a existência no texto de uma tradução viciada de um verso de Homero, que traz sinais de ter sido retraduzido a partir de uma tradução latina, infere que o grego foi fabricado a partir do latim. Você se lembra que Beza é bilíngue, tem as duas línguas. Hort falou, aspas, da quantidade tremenda de erros que o D contém, fechado. Bergen concluiu que o códice D se aproxima mais de um targum, isso é um comentário, do que de uma cópia. Fechado. É isso aí.
São péssimas cópias. Agora eu vou para outra questão. A sua qualidade julgada pela Igreja Antiga. Estou chegando perto. Se estes são nossos melhores manuscritos, podemos todos concordar com os que insistem em que a recuperação das palavras originais do Novo Testamento grego é impossível e voltar nossas mentes para outros empreendimentos. Mas a evidência indica que os manuscritos mais antigos são, de fato, os piores. É claro que a Igreja, em geral, não propagou o tipo de texto encontrado nos manuscritos mais antigos. Isso é óbvio. O que demonstra que eles, quer dizer, os cristãos mais antigos, não, os manuscritos mais antigos não eram tidos em alta estima nos seus dias. Considere o assim chamado tipo de texto ocidental. Nos evangelhos, ele é apresentado essencialmente por um manuscrito grego, o Códice Beza, o CIDE, o 05. Mais as versões em latim, mais ou menos, não são tantos. A Vulgata é tanto bizantino quanto. Tanto é assim que, por muitos anos, nenhum texto crítico utiliza um símbolo para representar o texto ocidental. Aliás, os eruditos Kurt e Barbara Allan agora se referem como texto D, que pelo menos é mais objetivo. A Igreja Universal, atenção, a Igreja Universal simplesmente recusou-se a copiar ou a propagar de qualquer outro modo esse tipo de texto. Quando se vê, não tem filhos. Não tem. Também a Vulgata Latina não pode ser legitimamente reivindicada para o texto, então ela é mais bizantina do que qualquer outra coisa. Lembrar que foi trazido no quarto século. Agora vamos para o assim chamado tipo de texto alexandrino. Em tempos recentes, tampouco os textos da Sociedade Bíblica Unida, nem também a Nestelá, utilizam um símbolo para representar alexandrino. Antigamente sim, agora não. Usam agora somente um símbolo para o bizantino. Mais nada. O erudito Bessa cotejou e analisou os 1.386 manuscritos para os capítulos 1, 10 e 20 de Lucas, 3 capítulos inteiros. Capítulo 1, capítulo 10, capítulo 20 de Lucas, com base em mosaicos de leituras compartilhados, ele foi capaz de agrupar os manuscritos em famílias, sendo 15 grupos principais e 22 grupos menores. A um dos principais ele chamou de egípcio, isso é alexandrino. Ele é constituído de precisamente 4 unciais e 4 cursivos, mais outros 2 de cada um que são egípcios em um dos 3 capítulos. Arredondando para 10, temos meramente 10, num total de 1.386 manuscritos, menos que 1%. Novamente, a Igreja Universal simplesmente recusou-se a copiar ou, de qualquer outro modo, propagar aquele tipo de texto. Códice B não tem nenhum filho. Códice Aleph não tem nenhum filho. De fato, esse último Aleph ele é tão ruim que, no decorrer dos séculos, algo como 14 pessoas diferentes trabalharam com ele, tentando consertá-lo, mas ninguém copiou. Lembre o estudo de Cowell, onde ele tentou chegar ao arquétipo do texto alexandrino, no primeiro capítulo de Marcos, com base nos 13 manuscritos que se presumia representar esse tipo de texto. Eles eram tão díspares que Cowell descartou os 7 piores, então tentou seu experimento usando os 6 remanescentes. Mesmo assim, os resultados foram tão ruins. Quer dizer, Códice B divergeu do texto médio 34 vezes somente num capítulo. Que Cowell colocou as mãos na cabeça e declarou que um tal arquétipo nunca existiu. Cowell, que um arquétipo nunca existiu. Se Cowell está correto,
Então, o tipo de texto alexandrino não pode representar o autógrafo. Como assim? Porque o autógrafo é o arquétipo supremo, máximo, e ele realmente existiu. Para você ser candidato a arquétipo, tem que ser o arquétipo, e o texto alexandrino não tem arquétipo. Considere um detalhe a mais. Zuntz, diz a respeito do copista do papiro 46, de suas inúmeras falhas, somente uma fração, menos que 1 em 10, foi corrigida. E mesmo essa fração, como frequentemente acontece em manuscritos, diminui progressivamente à medida que se aproxima do final do livro. Páginas inteiras foram deixadas sem qualquer correção, por mais que precisassem dela. Fecha aspas. Quer dizer, a igreja simplesmente não se deu ao trabalho. Algo similar ocorre com o papiro 66. Por quê? Eu digo, provavelmente, porque o corretor esgotou sua esperança, desistiu. Era ruim demais. Talvez ele viu que a cópia era tão desesperançosamente má que ninguém quereria usá-la, mesmo se ele pudesse remendá-la. Também deve-se notar que, embora muitos cotejos e discussões de manuscritos ignorem erros de grafia, para uma pessoa no ano 250, desejosa de usar uma cópia para estudos devocionais ou o que seja, erros de grafia seriam tão irritantes e distrativos quanto erros mais sérios. Pode experimentar para ver. Uma cópia como o Papiro 66, com aproximadamente 2 erros por cada versículo, seria detestada e posta de lado, razão pela qual sobreviveu. Né? Recentemente, cotejei o cursivo 789, está em Atenas, na Biblioteca Nacional. Para João, eu já tinha cotejado para Lucas. Embora o copista tenha cometido um erro ocasional, cai lá, julgo que seu exemplar foi o representante quase perfeito da família 35, do exemplar de 78. No entanto, atenção, o manuscrito 789 está atualmente sem João 19, verso 12 até o fim, os últimos 2 ou 3 manuscritos desses capítulos. Só que uma mão posterior, o suplemento de 789, tem de capítulo 19, verso 26 até o fim. Mas esse copista era um péssimo soletrante, com uma média de quase um erro por verso. Uma reminiscência de papiro 66, que tem 2 por erro. Agora, eu me peguei ficando bravo com o copista. Eu estava preparado para lançar maldições sobre a sua cabeça. Supondo que a causa dos erros fosse ignorância, em vez de perversidade, sabe-se lá, o copista não deveria ter assumido uma tarefa para a qual ele era tão lamentavelmente desqualificado. Eu fiquei bravo com ele. Quer dizer, seria simplesmente psicologicamente impossível para mim usar o suplemento 789 para devolução ou estudo. Eu ficaria bravo demais. Então, concluindo, aí foi meio longo, mas vamos lá. Continuo insistindo em que a maioria dos manuscritos mais antigos sobreviveram porque eram intoleravelmente ruins. Era psicologicamente impossível usá-los, além de ser um desperdício criminoso de bom pergaminho copiá-los. Um Cial 06 não é o único, eu pergunto, não é o único com uma cópia conhecida? Só. Ademais, como poderiam os manuscritos antigos ter sobrevivido por 1500 anos se eles tivessem sido usados? Na minha curta vida, já desgastei várias Bíblias pelo uso intenso. Considerando a relativa dificuldade para adquirir cópias naqueles dias, eram dispendiosas, feitas à mão, qualquer cópia digna teria sido usada até acabar, pelo uso.
E isto nos traz a próxima possível objeção, que vou tratar, permitindo Deus, no próximo vídeo. Por que que não existem manuscritos bizantinos mais antigos? Mas por hoje é só. Agradecemos a atenção.